Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biossegurança para a turma de estética. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à aula, Maria Eduarda, Tainá, Rayane. Sejam bem-vindas à aula, meninas. Mais uma aula de biossegurança. Vocês tiveram agora há pouco a aula com a professora Isa. E agora a aula comigo, dando continuidade aí ao conteúdo de vocês, tá bom? Boa noite, Maria, Ilane, Marissa, Simone. Gente, não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá? Para saber quem que tá acompanhando a aula, por favor. Só para ter um controle aqui. Maria Eduarda. Maria Pereira, Simone. Deixa eu ver se eu consigo. Ana. Identificar mais aqui quem está presente. Maria Pereira tá ok. Então vou entrando aí, colocando o nome de vocês, tá bom, meninas? Para poder ter um controle aqui. Rayane. Então, meninas, mais uma semaninha, né, de atividades, mais uma semana de conhecimento, de aulas virtuais, né, enquanto a gente está passando aí por essa pandemia, mas a necessidade, né, de estarmos aqui em isolamento vai ser a diferença entre a gente ter futuramente um número maior de mortos ou não, né? Então estamos todos tentando fazer nossa parte, né, para que as consequências desse vírus aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, sejam os menores possíveis. Então, dando continuidade à nossa atividade, nossa disciplina, né, de biossegurança, a gente está falando sobre alguns casos, né? Trouxe alguns artigos aqui, alguns dados para vocês, para que vocês tivessem, né, conhecimento. Então, boa noite, Lana. Eu sei que a professora Isa falou de antisepsia e asepsia, vou só citar rapidamente alguns dados aqui, tá bom? Não vou aprofundar, eu sei que ela já falou com vocês, é só para dar continuidade no raciocínio que a gente vai seguir logo em seguida, tá bom? Não, só para reforçar, 73% das pessoas saem do banheiro com as mãos contaminadas, ou seja, né, em torno de a cada 4 pessoas que vão ao banheiro, 3 não fazem a higienização das mãos. Isso é um dado muito sério, né? Agora, mais do que nunca, né, a lavagem das mãos está sendo cobrada, está sendo necessária para diminuir as chances, né, de propagação do vírus aí, do Covid-19, tá? Então, dessas pessoas que não lavam as mãos após ir ao banheiro, após 2 horas, 76% exibem os mesmos micro-organismos na boca. Então, Simone está dizendo para ela tá travando. Lembrando, meninas, boa noite, Felina. Lembrando que todas as aulas vão ficar disponíveis, tá, no YouTube. Algumas aulas anteriores algumas lives, né, que eu tava gravando, infelizmente não puderam ser salvas, né? O Instagram ele tá me trollando, mas agora eu tô conseguindo salvar todas, tá? Porque eu baixei aqui um aplicativo
E aí tô sendo mais esperta do que o Instagram. Então, todas vão estar disponível lá no meu canal no YouTube. Se vocês quiserem assistir também, né, algumas, boa noite, Laís, algumas das aulas que já foram realizadas, vocês podem ir lá no meu canal, podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Se possível, né, sigam a página lá, curtam, inscrevam-se, ativem o sininho, que aí sempre que eu publicar algum vídeo novo lá, vocês vão poder estar acompanhando, tá bom? Então vejam o quanto é importante, né, a lavagem das mãos. As pessoas que não fazem essa higienização apresentam apenas 2 horas depois 77% dos micro-organismos na boca. Então imaginem a situação aí dos contaminantes, né, das bactérias, vírus, questão dos coliformes fecais ali, que a pessoa vai estar colocando ali, né, sua vida em risco simplesmente por não lavar as mãos. Jefferson, boa noite, seja bem-vindo. Então, 50% das pessoas saem do banheiro sem lavar as mãos. E aí vem a questão, a lavagem das mãos é importante não apenas após o uso do banheiro. E aí eu pergunto para vocês, por que a lavagem das mãos ela deve ser realizada antes também da utilização do banheiro? Boa noite, Carol. Hein, gente, por que deve ser feito a lavagem das mãos antes do uso do banheiro, não apenas após? Alguém? Qual a opinião de vocês, meninas? Eu quero que vocês participem, tá? Hein, meninas? Por que é importante, ou vocês acham que não é importante lavar as mãos antes de ir ao banheiro? O que é que vocês dizem aí? Ninguém tem opinião? O que é isso, meninas? Nas aulas presenciais vocês são tão participativos. Então, a Maria está dizendo aqui porque você está com as mãos sujas. Então, vamos pensar no seguinte cenário. Uma pessoa que porventura andou de ônibus, né, saiu na rua. A Pamela tá dizendo, respondeu faz meia hora. Então responda de novo, você respondeu pra Isa, não respondeu pra mim. Então, uma pessoa que foi ao banheiro. Então a pergunta, Carol, por que é importante a lavagem das mãos antes de ir ao banheiro, não apenas só depois? Então podemos nos contaminar as nossas genitais, Silvana está dizendo. Eu não vi, Pamela. Então Larissa está dizendo aqui para não levar os patógenos para a região íntima. Então, por micro-organismos. Então, meninas, parabéns, vocês estão no raciocínio certo. Então, imagine, né, como eu estava falando no cenário, você saiu na rua, pegou em dinheiro, andou de ônibus, né, tocou ali um monte de local compartilhado, né, que várias pessoas colocam a mão, e aí você vai ao banheiro, e aí suas mãos estão sujas. Vamos pensar nos homens, né, os homens que fazem aí, precisam tocar, né, no seu órgão genital para poder urinar, né? Então imagine aquela mão completamente contaminada, e aí ele toca no seu próprio pênis. Ele está levando micro-organismos, né, que podem inclusive ser patógenos que estavam ali, né, na sua mão. Ele pode estar levando para sua região genital. Mesma forma com a gente, tá? Com nós mulheres também pode acontecer isso. Então, Carol está dizendo que você
já está com a mão suja da porta e de outras coisas que tocamos e não levar para as partes genitais. Justamente, meninos, parabéns. Justamente esse raciocínio. Por isso que é importante a gente lavar as mãos antes e após usar o banheiro, tá bom? Então, como a gente tá falando, né, um pouquinho dessa questão da lavagem das mãos, em cada centímetro quadrado de sua mão existem 1000 bactérias em média, né? Como a gente falou, a cada 4 pessoas que vão ao banheiro, 3 não higienizam as mãos de forma correta. Maria está falando também a questão de brincar com animais de estimação, né? Tocar em maçanetas. Então, tudo isso você está entrando em contato com micro-organismos, né? Então, cuidado no espirro, na tosse, né? A saliva ela vai ser rica em bactérias que podem estar se propagando aí por gotículas, né, de saliva, por aerosóis. Quando a gente fala também vai estar emitindo isso, e inclusive, né, está sendo bastante os cuidados, né, em relação a isso estão sendo bastante divulgados devido a essa pandemia que a gente está vivendo agora. Então, lavar as mãos corretamente reduz em 43% os riscos de doenças diarreicas e reduz em 16% os riscos de doenças respiratórias, né? Então, o simples fato de lavar as mãos, vejam o quanto que é importante. Então, vírus, fungos e bactérias são os principais moradores das notas de dinheiro. E muitas pessoas manipulam, né, dinheiro e manipulam alimentos sem fazer a higienização correta, né, a lavagem ali das mãos. Então, aqui Catiane conseguiu. Boa noite, Catiane. Aqui eu vou passar rapidamente, né, porque foi até o exercício que vocês fizeram hoje com a professora Isa, só reforçando, né, que os tipos de agente que a gente tem dentro de um mapa de riscos são os químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente, onde eles são representados por uma cor e existe um tamanho de acordo com a proporção do risco, se ele vai ser elevado, médio ou pequeno, de forma a o mapa de risco ali representar os riscos de exposição que os profissionais que estariam dentro daquele ambiente vão estar correndo. Tá? E aqui alguns exemplos, né, de tipos de riscos, por exemplo, os riscos físicos, ruídos, vibrações, radiação ionizante, a não ionizante também, frio, calor, pressões anormais de umidade, os químicos, poeira, fumos, névoas, neblina, gases, vapores, substâncias compostos ou produtos químicos em geral, os riscos biológicos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente falar sobre a questão dos materiais perfurocortantes, né, que vai permitir que vocês se exponham, né, a riscos biológicos, onde a gente teria micro-organismos ali, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, outros parasitas, bacilos, prions também. Então, os riscos ergonômicos, né, de esforço físico intenso, levantamento e transporte manuais de pesos, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, onde você vai ficar ali com repetição, né, de atividades, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalhos prolongados, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico. E para finalizar, os riscos de acidentes, onde a gente vai ter um arranjo físico inadequado, como por exemplo a iluminação inadequada, sinalização inadequada, onde você não consegue visualizar um degrau, onde não tem uma iluminação correta, não tem uma placa, o risco de ter animais peçonhentos na área, um armazenamento inadequado, entre outras situações de risco, tá bom? Então, a gente finaliza aqui esse material da aula 2, tá? Onde o Tonzinho aí manda seu olhar fatal para vocês. E aí a gente vem agora para o material da aula 3, tá bom? Eu mandei essas duas aulas para as 3 aulas já, tá? Para o e-mail de vocês, mandei hoje. Então, só reforçando ainda essa questão da higienização das mãos, lembrando, eu não vou aprofundar, a professora Isa já falou com vocês, é mais como uma forma de revisão.
Então mantenha as unhas naturais limpas e curtas, porque é um local de armazenamento. Então é lindo, né? E safado. Então, as unhas, né, são locais de armazenamento de micro-organismos, assim, é gritante o número de micro-organismos que podem se alojar nas unhas, e aquelas pessoas que possuem aquelas unhas, né, compridas, aquelas unhas grandes ali que fica juntando um monte de coisa, é necessário se ter um cuidado muito grande na lavagem das mãos e na limpeza dessas unhas, tá bom? Não use unhas postiças quando entrar em contato direto com pacientes ou clientes, porque você pode estar armazenando ali, né, mais micro-organismos, sendo prejudicial para a sua própria saúde, né, e para a saúde também das pessoas que porventura tenham contato. Val, boa noite. Valdirene, secretária acadêmica, seja bem-vinda. Então, Val, hoje à noite, agora, né, a gente está falando sobre biossegurança, onde a gente vai falar sobre material perfluorocortante. Você está agora presente na turma da Camila, tá? P5 de estética. Então, evite utilizar anéis, pulseiras e outros adornos quando assistir ao paciente, cliente, né? Da mesma forma que as unhas, eles vão estar ali podendo armazenar sujeira, micro-organismos que podem conter situações, né, que possam levar ali micro-organismos ao paciente ou a você próprio, aumentando o risco de doenças. Então, aplique creme hidratante nas mãos diariamente para evitar o ressecamento na pele. Quando se utiliza as luvas, elas apresentam aquele talquinho dentro dela e isso resseca a mão. Dessa forma, é importante se manter a hidratação com cremes, né, nas mãos, mas lógico também não esqueçam de sempre manter a hidratação, né, no sentido de ingestão de água. Então é importante, né, de acordo com os códigos de ética dos profissionais de saúde, quando estes colocam em risco a saúde dos pacientes, podem ser responsabilizados por imperícia, negligência ou imprudência. Por isso que vocês precisam se resguardar dentro da biossegurança, né, seguindo todos os protocolos exigidos para vocês e seus clientes estejam com os riscos mínimos ali de que aquela exposição a, por exemplo, riscos biológicos seja mínima. Então, medidas simples salvam vidas, né? A gente está vendo agora em relação a Covid-19, né? Fique em casa. Ficar em casa, lave as mãos. Isso vai ser imprescindível agora para que a gente possa salvar milhões de vidas. Então, acidentes com materiais perfluorocortantes. Então, como a gente pode ver aí na imagem, né, está representado aqui por alguns tipos de agulhas, né, escalpos, coisas do tipo que podem proporcionar, mas lógico, vidro também, existem outros materiais perfluorocortantes, tá? Que eu sinalizei que eu gostei dessa figura, né, mas as agulhas são um dos principais meios, né, de se propagar, se realizar um acidente. Então, riscos biológicos em procedimentos de estética, né? Então, durante os procedimentos, clientes e profissionais estão em constante exposição aos riscos biológicos, portanto, são necessários a adoção de medidas preventivas, né? Algumas delas a gente já falou em relação aos usos do EPI, né? Então, a exposição a micro-organismos denomina-se riscos biológicos, que segundo a NR32 é o contato do profissional com agentes biológicos durante a rotina de trabalho. E esse contato, ele só vai ser concretizado se, boa noite, Suelen, se não for colocado em prática, né, as exigências dos cuidados e uso dos EPIs, EPCs e condutas do profissional. Então, a transmissão desses agentes pode ocorrer de maneira direta ou indireta. De forma direta, aquela que é resultante do contato físico entre o transmissor e receptor por via cutânea ou secreções.
E a indireta é através de instrumentos ou pela infecção cruzada, como por exemplo a transferência de micro-organismos de uma pessoa ou objeto para outra, resultando de infecção. Então, a forma direta seria, né, o contato que você está tendo ali com uma pessoa que está contaminada. Né? Nos procedimentos de estética, vocês vão ter muito da questão do contato. E aí é extremamente importante que vocês se cuidem, né, para não entrar em contato com o paciente de forma que a sua própria saúde seja colocada em risco. E de forma indireta, aí seriam os materiais e instrumentos que vocês utilizam, que vocês poderiam estar utilizando, né, de forma inadequada, como por exemplo quando não esteriliza o material a ser utilizado, e aí você está levando aquele material contaminado de uma pessoa para outra. Tá? Acredita-se ainda que algumas doenças podem ser transmitidas através do manuseio de materiais perfurocortantes ou pelo manuseio de materiais contaminados com secreções, sangues, através de exudados provenientes da extração de acnes, por exemplo, ou por meio de contato com a pele não íntegra, ou ainda por mucosas, pode ser ocular, bucal, nasal, anexos cutâneos e pelo contato das mãos do profissional com o cliente. Então a gente está vendo aqui algumas situações que vocês podem, né, estar ficando expostos, levando aí a ficar doentes, certo? Então é importante que vocês tenham os cuidados necessários, que vocês se previnam, né, para que não ocorram acidentes, levando ali a vida de vocês ao risco de doenças, muitas vezes que podem ser até doenças incuráveis, tá? Então vocês vão estar expostos a manipular pacientes, né, muitas vezes, como por exemplo uma limpeza de pele, alguns procedimentos que vocês vão fazer que vai gerar sangramento, né, como eu estou falando na questão da limpeza de pele. Então imagine que você não utiliza uma luva, imagine que essa luva que você está usando, ela está furada, ou então que você está sem a luva e você tem um pequeno corte na sua mão. Então olha o risco que você está correndo ao manipular um paciente ao qual você está tocando no sangue desse paciente, né? Então os riscos biológicos aí são extremos, né? Você pode estar comprometendo sua saúde de forma assim irreversível, tá bom? Então tenham todo cuidado, meninas. Dentro desse raciocínio, tô vendo aqui, gente, tá com alguns errinhos de digitação, tá? Mas aí eu tô corrigindo ao mesmo tempo, tá bom? É isso que dá, gente, fazer as coisas na pressa. Peço desculpa. Ah, meu Deus, fiz errado. Então, dentro desse raciocínio profissional da estética, sabe o que é, gente? Meu computador, ele tava, não sei porquê, tudo que eu tava digitando, ele tava colocando como sendo, colocando em inglês. Aí quando eu digitava as coisas, ele mudava. Aí muitas vezes eu não tava observando essa mudança. Então desculpem aí os possíveis erros de português que estejam aparecendo. Então, dentro desse raciocínio, o profissional da estética está em constante exposição a materiais biológicos, ficando em contato direto com a pele não íntegra, material purulento e até mesmo sangue, que foi o que eu estava explicando agora há pouco, né, onde vocês vão poder sim estar ficando exposta, né, estar correndo risco, né, de forma a obter doenças sérias. Por isso, doenças que podem ser facilmente contraídas na cabine de estética podem ser, por exemplo, HIV/AIDS,
hepatite C, hepatite B, herpes, micoses, bem como a proliferação da bactéria Propionibacterium acnes, né, que provoca aí aquelas espinhas, né, no nosso rosto. Obrigada, meninas. Então tá tranquilo aí, né? Sem problemas. É porque eu me cobro muito mesmo. Eu não gosto de colocar as coisas erradas. Então no material de vocês vai estar com essas falhazinhas, tá? Eu peço desculpa, depois eu posso reenviar com essas correções que eu tô fazendo. Então, destaca-se que o vírus, como o da hepatite B, pode sobreviver em condições normais em ambientes externos, podendo-se adquirir a doença quando o profissional ou cliente entra em contato com sangue através de instrumentos que não foram esterilizados adequadamente, ou mesmo, né, quando a gente tem uma pele lesionada e entrou em contato ali com um equipamento, um material que esteja contaminado. Por isso que é de extrema importância que tudo que vocês forem estar manipulando e que forem utilizar nos pacientes, que eles sejam esterilizados ou que sejam, né, dependendo do que for fazer, que sejam descartáveis, tá bom? Então, tanto para resguardar a saúde de vocês quanto a dos pacientes, clientes de vocês. Artigos de estética, como por exemplo agulhas, extrator de comedões, eletrodos, pincéis, espátulas, toalhas, etc., podem servir de colonização e disseminação de doenças se não sofrerem processo de limpeza, como desinfecção ou esterilização adequados, né? Então, cada material ele vai ter a sua forma de higienização e de limpeza, né? Então, um exemplo, né, são a questão das toalhas, onde elas precisam ser bem higienizadas, esterilizadas e devem ser únicas por paciente, né? Então você não vai pegar uma toalha que utilizou para um paciente agora e utilizar para um paciente seguinte. Vocês precisam uma toalha para cada cliente que vocês forem atender, né? E depois fazer a lavagem, a esterilização correta desse material. Então, Carol tá dizendo aqui que travou. Travou para todo mundo ou foi só para ela, gente? Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo ok? Gente, meninas, vocês estão conseguindo me ver? Tá travado? Tá funcionando? Como é que tá aí para vocês? Meninas, alô? Vocês estão conseguindo assistir ainda? Tá ok, né, Jaqueline? Tá, então voltou. Beleza. Agora tá ok, né? Então, vamos lá. Boa noite, Cecília. Seja bem-vindo. Então, agora tá... Tô vendo que tá ok. Vocês estão dando para acompanhar. Então, como eu estava falando, a questão de toalhas, né, que devem ser utilizadas apenas por uma pessoa, né, e depois lavado e esterilizado, né? Então vocês não podem estar utilizando a mesma toalha em vários pacientes, porque senão você vai estar correndo risco de estar levando micro-organismos de uma pessoa para outra, né? Os riscos biológicos aí são imensos. Então, vale acrescentar também que para a minimização dos riscos biológicos, o emprego de EPI se faz necessário e essencial, como a gente já havia falado, né, na aula passada. Então, fonte de contágio de doenças infecciosas no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, no ambiente que vocês podem, porventura, entrar em contato com material contaminado, né? Então, uma fonte de contágio. Boa noite, Tamiri, seja bem-vinda à aula de biossegurança. Então, a forma de contágio é o sangue, né? O sangue ele é riquíssimo em micro-organismos que
se a pessoa estiver doente, né, que podem estar transmitindo ali doenças, inclusive incuráveis, como HIV. Por enquanto, né, ela é incurável. Então, secreções corporais também vão poder estar... boa noite, Tamiris. Também vão poder estar ali servindo, né, de formas de contaminação, e materiais perfurocortantes contaminados aí sim, né, que vão trazer mais riscos. Então, o risco de aquisição de infecções após exposição a materiais biológicos, né? Então, o HIV, o risco de soroconversão. Então, a gente vai ter ali a exposição percutânea, que tem 0,3%, e a exposição de pele e mucosas menor que 0,09%. Então, o risco da pessoa se contaminar com a pessoa HIV positiva existe. Essa exposição de você estar... Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Esse risco de você estar com um material contaminado, né, que pode ser um material perfurocortante, como a gente tem aqui o exemplo de uma agulha, e você porventura se machucar com isso. Olha aí, a presença de outra professora de estética. Seja bem-vinda, Valéria. Pode acrescentar também, tá, Valéria? Caso queira algo que eu esteja falando aqui. Então, a hepatite, né, a gente tem a hepatite B, o risco de transmissão de 1 a 37%, e o risco de hepatite C, a transmissão de 0 a 7%. Né? Então, o de HIV/AIDS, a gente observa que o risco a nível de porcentagem é menor, mas ele não é zero. Tá? Então, é necessário se ter muito cuidado. Esse risco do HIV se torna também menor porque a quantidade da população contaminada é menor, tá bom? Então, setores de risco, né? Principalmente setores de UTI e serviços de urgência. No caso dos profissionais de estética, o risco de exposição a materiais biológicos vai depender muito dos procedimentos aos quais vocês forem estar fazendo, mas como eu disse, vocês vão estar em contato direto ali, constante com os pacientes, os clientes de vocês, e dependendo do procedimento que for ser realizado, os riscos vão poder ser maiores ou não. Então, os procedimentos de risco são aqueles procedimentos invasivos, né? Que principalmente aqueles que vão poder causar exposição de sangue, né? E secreções corporais. As cirurgias de grande porte, então, não seria o caso de vocês, né? Mas é importante que vocês tenham um conhecimento, que seriam, né, os que apresentariam um maior risco biológico. Então, profissionais versus risco. Então, verificar quem são as pessoas mais susceptíveis à infecção. Então, tem pessoas, como a gente está vendo agora em relação, né, ao coronavírus, que a gente fala que são pessoas com fatores de risco para a doença. Né? Ou seja, são pessoas que, se elas tiverem doenças de base, forem idosas, né, entre outros fatores, as chances de ter uma complicação são maiores. Então, se encaixa nisso aqui. Se você é um profissional ao qual você tem, vamos supor, situações de saúde, né, que possam deixar você mais vulnerável, então você precisa ter um cuidado muito maior em relação ao contato e o uso, né, de EPIs e todos os outros cuidados necessários para evitar uma contaminação. E, lógico, averiguar a fonte de infecção. Né? Então, verificando qual é a fonte de infecção, vocês vão poder ter o cuidado necessário para evitar a contaminação, como, por exemplo, materiais perfurocortantes. Né? Eles podem se tornar uma bomba nas mãos de vocês quando não se tem os cuidados necessários.
Então, medidas de biossegurança. A gente tem a profilaxia pré-exposição, que seria justamente os cuidados, né? A prevenção, a forma de vocês evitarem que vocês pudessem estar em contato, né? Se expor ali aos riscos biológicos. As precauções na assistência, de forma a caso quais são as medidas que vocês têm que tomar, né, durante os procedimentos que vocês estão realizando para não haver contaminação, e a profilaxia pós-exposição seriam os cuidados necessários depois que você acabou se expondo. Exemplo, vamos supor que você está fazendo um procedimento estético numa paciente, né, onde você está utilizando material pérfuro cortante, exemplo, uma agulha. Você fez ali o procedimento, causou sangramento na pessoa, e aí na hora que você foi descartar aquela agulha, você acabou se machucando, se ferindo com ela. Aí vai que aquela pessoa, ela era uma pessoa HIV positivo, né? Então, boa noite, Alexandra. Então, é necessário que você faça os procedimentos pós-exposição. Esses procedimentos são necessários para que você evite ao máximo desenvolver a doença, tá bom? Então, existem protocolos que devem ser seguidos, tá? Para que esse tratamento, vamos dizer assim, esse acompanhamento que você vai fazer, vocês vão ter que fazer, quem, né, se expôs, fazer semanalmente, depois mensalmente, depois a cada 6 meses. Então, esse acompanhamento ele vai depender de qual, né, o patógeno ali, qual doença o paciente ele estava, certo? Então, vamos supor que é um paciente que é comprovado que ele tem HIV, tá? Que ele é HIV positivo. Então, vai ter lá os protocolos de pós-exposição. Se a pessoa tem uma hepatite, também vão ter os protocolos pós-exposição. Se não sabe se a pessoa é ou não doente, então vai ter que fazer um protocolo, né, considerando ali a pior doença que ela possa ter, para você não se contaminar e achar que ela não apresenta, ela aparenta ser tão saudável, né, mas quem vê cara não vê AIDS, né? Então é necessário tomar todos os cuidados, tá bom? E aí foi criado pelo governo de Pernambuco, tá? O programa estadual em relação à AIDS, uma mandala chamada Mandala de Prevenção Combinada do HIV. A questão de travar, Simone, que é um aperreio. Então, gente, preste atenção, eu vou dar um zoom, tá? Para vocês acompanharem melhor essa mandala. Então, vamos no sentido horário. Ficou melhor para ver? Então, essa mandala, né, é uma forma didática, vamos dizer assim, né, de evitar a propagação do HIV, né, situações de risco onde vocês poderiam estar se expondo, não só no ambiente laboral, né, não só na atividade profissional de vocês, mas no dia a dia também, tá? Porque a gente sabe que o HIV é uma infecção sexualmente transmissível, então não é só através de material perfluorocortante que vocês podem vir a se contaminar, tá bom? Então, o uso de preservativos, tanto masculino quanto femininos, né, e gel lubrificante, para evitar através do ato sexual que vocês venham a se contaminar, tá? Lembrando, né, existe não apenas a camisinha masculina, gente, existe a camisinha feminina, que inclusive no final do ano passado ela sofreu, vamos dizer assim, uma inovação,
né, ela vamos dizer assim, ela foi melhorada, tá? Para ficar mais confortável para a mulher e, além de tudo, mais segura, tá bom? Então, redução de danos, né, tendo cuidados aí no uso de compartilhamento, né, de materiais, de acidentes com materiais perfurocortantes, trabalhar conteúdos subjetivos das pessoas, então orientando, né, através de campanhas onde as pessoas possam compreender a importância de utilização, né, no nosso dia a dia do uso de preservativos, de se cuidar para não se expor de forma desnecessária a doenças, né, a infecções sexualmente transmissíveis. Implementar o acesso aos serviços. Então é importante também que a população ela possa ter acesso aos serviços de saúde que possam, como eu posso dizer, possam disponibilizar a elas, né, a assistência necessária caso elas tenham passado por uma situação de risco às quais ficaram expostas, né, aumentaram ali o risco de contaminação. Só um segundo, gente. Vem, Ted. Vem, Ted. É meu filhotinho mais novo. O Ted, que gosta de ficar aqui quando eu tô dando aula. Então, a outra situação é a questão da circuncisão, tá? Onde a circuncisão ela vai ajudar no sentido de diminuir, né, a questão do esmegma, de diminuir ali a sujeira que vai ficar acumulada na cabeça do pênis e que vai proporcionar riscos de infecções não só ao homem, mas também a nós mulheres, tá? Então, um homem que não tem a higienização correta, né, do seu órgão genital vai ser um dos principais fatores de câncer de colo do útero, né, em nós mulheres, pela falta de uso do preservativo e pela não higienização da região genital masculina. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Dando aula aqui de biossegurança. Então, profilaxia pré-exposição, né? Então, existem pessoas que trabalham em situações de risco, né? Existem pessoas que possuem relacionamentos com portadores de HIV, né? Então, é necessário que elas se cuidem, né? Por exemplo, prostitutas, né, garotos de programa. Então, eles precisam, né, além de usar o preservativo, tá utilizando ali outras formas de evitar a contaminação. Caso eles se contaminem, né, então essa profilaxia pré-exposição, que é a utilização de medicações, vai minimizar as chances do vírus se desenvolver ali e a pessoa desenvolver a doença. Tratar outras ISTs, né? Então, lembrando que a pessoa estando, né, com risco de estar contaminada por uma IST, ela pode estar com risco de adquirir várias ao mesmo tempo, né? Então, se você está tendo uma relação sexual com uma pessoa que é HIV positivo, que tem gonorreia, que tem sífilis, que tem candidíase, entre tantas outras que podem existir, se você tem relação com essa pessoa, né, você, se for uma relação, né, sem preservativo, você vai correr o risco ali de estar adquirindo esse combo, né, de doenças aí que essa pessoa tem. Então, quem tem alguma infecção sexualmente transmissível, é de extrema importância que se trate
né, e que tenha relações com o preservativo para não estar propagando a doença para outras pessoas. Então, uma coisa importantíssima que se deve colocar é a questão da diminuição do estigma e do preconceito. Então, a pessoa não escolhe, né? A pessoa não quer ser HIV positivo, né? Mas infelizmente algumas circunstâncias podem fazer com que aquela pessoa se contamine. Então, não cabe a ninguém julgar aquela pessoa ou criar um estigma, destratar, desrespeitar ou fazer qualquer coisa do tipo simplesmente porque ela apresenta um vírus ali, né? Ela é portadora de uma doença. Ai, Ted, para. Então, é necessário que as pessoas que são HIV positivas, elas façam o tratamento, né, com os antirretrovirais, que são os coquetéis que hoje em dia são disponíveis para a população, né, através do SUS, permitindo que essas pessoas elas possam viver de forma saudável, sem ter as consequências ali da diminuição do seu sistema imunológico, né, causando ali possíveis, podendo ficar exposto a possíveis doenças oportunistas, né, que a pessoa quando ela tem HIV, ela não morre, né, da AIDS, ela morre de doenças oportunistas justamente porque o vírus ele acaba destruindo o sistema imunológico, fazendo com que outros micro-organismos acabem chegando até a gente e causando doenças mais sérias. Meu gatinho Ted todo dia vem pra aqui aperrear. Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Ele tá tomando banho aqui, se lambendo. Então, é necessário fazer, né, testagem regular, dependendo se você é uma pessoa sexualmente ativa, né, costuma ter vários parceiros, então é importante que você tenha um acompanhamento ali para evitar, lógico, não vai evitar, né, mas para saber se você está contaminado e evitar contaminar outras pessoas. Ele miando pelo cadáverzinho, ele é escandaloso. Então, a profilaxia pós-exposição ao HIV, né, isso aí é no caso de você depois, né, que você entrou em contato com o vírus, tá? E aí, por exemplo, são os casos de um profissional de saúde que pode, né, ter, como vocês, né, profissionais da área de estética também, que podem acabar se contaminando e aí vão ter que fazer a profilaxia pós-exposição, fazendo um acompanhamento semanalmente, mensalmente, depois cada 6 meses. Então, a Larissa está dizendo aqui, mandala super interessante, bem didática mesmo. Eu achei, né, bem legal quando eu estava buscando material para preparar essa aula e eu achei interessante compartilhar com vocês. E por último, né, o exame do HIV no pré-natal, para que se tenham os cuidados necessários, se for o caso, né, de uma mãe ser HIV positivo. E essa mandala, né, ela foi implementada no sistema de saúde de Pernambuco, no programa estadual de ISTs. E aí, as precauções na assistência, né? Então, a gente vai falar disso, gente, o tempo todo, tá? Precaução padrão é a lavagem das mãos, né? Antes e após contato com qualquer cliente, né, qualquer material biológico, ter o cuidado de sempre estar fazendo a lavagem das mãos de forma adequada, de forma correta, para vocês não se contaminarem e nem contaminarem, né, outras pessoas, porque vocês podem fazer a contaminação cruzada. Então, o uso de luvas, né, onde o risco de contato com sangue, secreções, mucosas ou a pele não íntegra pode permitir ali que vocês acabem se contaminando ou contaminando os clientes de vocês. Uso de capotes, máscaras, gorros, óculos para realização de procedimentos, né? Isso, lógico, vai depender de quais procedimentos vocês vão estar realizando, tá bom?
não vai ser sempre que você vai utilizar todos os EPIs, tá, que existem, né? Então, cada ambiente laboral, cada atividade que vocês forem fazer, vai definir qual tipo de EPI que vocês vão utilizar, tá bom? Então, não utilizar agulhas para fixar papéis, né? Então, se for para fixar papel, use aquelas taxinhas, né? E a agulha não é feita para isso. Aí, fica quieto. Então, desprezar os perfuro-cortantes em recipientes próprios. Então, a gente tem o coletor de Scarpac, né, onde ele é apropriado. Boa noite, professor Ideltônio, seja bem-vindo à aula de biossegurança. Então, de Scarpac, né, que já foi falado anteriormente. Então, ele vai servir para que vocês armazenem, né, na verdade, façam o descarte desse material perfuro-cortante da forma correta, para que não haja risco, né, de causar acidentes ali ao fazer o descarte do ambiente laboral, né, para outros ambientes desse material. Não entortar, reencapar agulhas, tá? Então isso é outra coisa de extrema importância. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tá travado ainda, meninas? Ou já destravou? Maria, o que foi esse 3 aí? Eu não entendi. Não, Giovânia, travou ainda? Tá travado ainda? Então, em relação a não reencapar agulhas, o que é que acontecia antigamente? No momento que você tinha, vamos supor que aqui fosse a tampinha da agulha, tá? E aqui fosse a agulha. Então, no momento que você ia fazer esse procedimento de tapar a agulha, no dia a dia, fazendo isso de forma rápida, né, de forma muitas vezes ali para terminar o procedimento de descartar, as pessoas, quando iam fazer isso aqui, até sem querer eu fiz com a caneta. Então, no momento que ia fazer isso aqui, acertava o dedo no lugar de acertar a tampinha, tá? Então, segundo a NR32, não deve ser feito, né, a questão de reencapar as seringas mais, tá bom? Uma questão de segurança que tem evitado muitos acidentes. Então, tá com a seringa ali, usou a seringa, destampou, descarta, né, a agulha ali no Scarpac, né, no material perfuro-cortante. Olha aqui, meninas, meu godinho safado que fica atrapalhando. Então, no material perfuro-cortante, né, na caixinha ali de Scarpac, para não ocorrer acidentes. Então, ocorriam muitos acidentes, principalmente no ambiente hospitalar, tá? E aí foi implementada essa estratégia justamente para evitar que isso acontecesse. Vai, filhote. Então, vamos continuar. Rabão dele. Então, Tedinho sempre está presente aqui nas aulas. Às vezes eu mostro, às vezes não. Lua tá dormindo no meu quarto e Tonzinho tá por aí. E Simon tá, graças a Deus, tá terminando o tratamento dele. Eu acho que semana que vem talvez ele vai sair da quarentena dele, que ele tá preso desde outubro, meu bichinho, meu branquelão. Então, vamos lá.
ter a máxima atenção durante os procedimentos, né? Quando a gente estiver utilizando materiais. Então, esse é TED. Lua é a minha toda preta. Então, durante os procedimentos, para evitar que uma falta de atenção acabe provocando um acidente grave. TED, fica quieto. Então, cuidados locais imediatos após a exposição a materiais biológicos. Então, vamos supor que vocês entraram em contato com o material biológico, né? Se foi na pele, lavar com água e sabão durante 5 minutos, secar e aplicar álcool a 70%. Tá? Então, água abundante ali com bastante sabão, lava bastante para poder evitar ao máximo, né, que aquilo entre, né, no nosso corpo. Às vezes a gente acha que nossa pele está íntegra, mas tem pequenos cortezinhos ali que são imperceptíveis, mas que é suficiente para um vírus, uma bactéria, um fungo entrar no nosso corpo. Em relação às mucosas, né, lavar abundantemente com água ou soro fisiológico durante 5 minutos também. Então, lesão por pérfuro cortantes, aí você já rompeu a pele, né? Ela já não está mais íntegra, então o risco aí já é maior. Então, deixar sangrar alguns segundos, né? Porque aí aquele sangue que estava no seu corpo e aquela agulha entrou, vamos supor que foi uma agulha, né? Pode ser um pedaço de vidro ou outra coisa, mas vamos supor que fosse uma agulha. Então, no que você tá com uma ferida ali, você deixa sangrar um pouquinho, pode ser que aquele sangue contaminado, né, tenha saído. E lavar com água e sabão também por 5 minutos. Meninas, a aula tá voando, já tem 57 minutos de aula, tá? Eu vou encerrar esse pedaço da live, tá? Essa primeira parte. E aí a gente continua logo em seguida, tá? Lembrando que as lives só são permitidas a duração aí de 1 hora. Então, para evitar que no meio da explicação a live acabe, então a gente encerra agora e reinicia logo em seguida, tá bom? Espero vocês daqui a alguns segundos.